Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal após o pregão desta sexta-feira, dia 26 de janeiro, Ibovespa fechando aqui na máxima, basicamente, alta de 2,12%. Ainda tem uns ativos aqui para sair do leilão de fechamento, então pode alterar um pouco, mas já está bem no finalzinho do leilão. Então o Ibov apresentando alta não só no dia de 2,12%, mas na semana alta de 5,22%, uma semana aí marcada pelo julgamento aí do Lula, que acrescentou aí uma estilingada ainda maior para o Ibovespa, toda uma movimentação muito forte para cima, basicamente sem correção. Ameaçou na realidade fez uma formação de topo e anulou logo na sequência, que novamente faz uma formação de topo e anula logo em seguida. Resistência para o índice Bovespa, não há resistência em termos de preço, mas fica mais na questão psicológica, número redondo dos 90 mil pontos. E agora o primeiro nível de suporte fica ali no fechamento anterior, na faixa dos 43.680, 83.680. Abaixo disso, o nível de topo anterior, 81.675 e depois número redondo na faixa de 80 mil pontos. Futuros, olha só, falando aqui do semanal confirmando aí a forte tendência de alta, dentro de um movimento de alta já longo, de várias semanas aqui para cima, o que traz uma chance de se ter realmente algum tipo de correção aí no decorrer da próxima semana. Futuros. Lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você, dê um like nela, um joinha no YouTube, desde já agradeço sua valiosa audiência e aproveite também para se inscrever aqui no canal, clicando aqui na parte inferior direita aqui do vídeo, para que você possa se inscrever e receber as notificações de cada novo vídeo publicado no canal, seja de aprendizado ou videoanálise. Então, futuros, mini índice, gráfico 60 minutos, olhando mais para o próximo pregão, a gente tem um cenário de tendência de alta, topos e fundos ascendentes. Abriu o pregão aqui, fez um recuo praticamente ali na região do gap e gerou um novo movimento para cima. Então, a tendência de alta, mais um cenário de tendência de alta com uma linha de tendência de alta mais inclinada para cima, o que traz uma chance de ter um recuo um pouco maior, seja no preço ou no tempo, aí nos próximos pregões. Então, dentro desse cenário, se abre subindo, ainda dando mais uma esticada para cima e gera alguma sinalização para baixo no G60, isso é o que apoiaria um pouco mais de trabalhar na ponta vendedora aí de day trade. Para se trabalhar na ponta compradora, o ideal é que ou abra fraco para baixo, já gera alguma sinalização para cima, para buscar alguma operação de compra utilizando essa região aqui em torno de 85,625 como suporte, para buscar através de um gráfico de 10 ou 15 minutos ainda a continuidade do movimento de subida no gráfico de 60 minutos. Mas o mais interessante é após algum tipo de correção e nova sinalização para cima pelo G60. O principal suporte aqui visível no gráfico de 60 minutos, na casa dos 85.150 pontos. Logicamente, esse aqui eu já cheguei a citar, o mais próximo ali, muito próximo, mais para um gráfico de menor periodicidade, e esse aqui mais visível pelo próprio G60, um topo anterior. Depois disso, aí teria a região de mínima do pregão de hoje, que fica aqui na casa de 84.105 pontos. No dólar, pregão de hoje, vindo aqui para cima nesse momento, 3,155 aqui o dólar nesse momento, um candle mais de correção em relação à forte queda do pregão anterior. Se olharmos para o G60, só mencionando que eu recomendei uma operação na ponta compradora no pregão de hoje, essa recomendação de compra aconteceu aqui nesse nível, quando o dólar fez esse movimento de recuperação, faz aqui uma sinalização de fundo ascendente, e quando gera essa sinalização, eu já tinha recomendado compra anteriormente que não tinha sido executada. Então, a que foi executada foi aqui nesse nível, que eu aguardei alguma forma de trabalhar com stop mais curto, e aí foi trabalhar com stop mais curto, é comprar aqui nesse nível, nessa superação, com stop aqui embaixo. Quando gerou esse candle aqui para cima e não conseguiu evoluir, ou seja, conseguir fechar acima desse patamar, respeitou esse nível de resistência, eu reposicionei o stop aqui para baixo da mínima desse candle e esse stop foi acionado aqui nesse nível. Observe que depois disso não encaixou a entrada para mim, seja nesse rompimento, pela forma como aconteceu. Eu até fiquei atento para buscar algum tipo de entrada aqui, mas ainda bem que não encaixou para mim essa entrada, porque teria também gerado um stop aqui de rompimento. Então, olhando aqui para o resultado dessa operação, foi uma operação que trouxe uma perda de 0,11%, capital total menos 0,16%. Para o próximo pregão que a gente tem aqui no G60, isso aqui com uma certa interpretação, no meu modo de ver, de uma correção de toda essa forte queda, uma forte queda que está dentro de uma tendência de baixa, aí ficando aqui pelo gráfico de menor periodicidade mais indefinido, traz a possibilidade de se trabalhar na ponta compradora. Se
começar a sustentar trabalhar em cima desse patamar em torno de 355 a 356 como suporte. E seria mais interessante, mas se abrir subindo e gerar alguma sinalização mais relevante para baixo no G60, seria mais interessante para se trabalhar na ponta vendedora. Na ponta compradora, acima desse patamar aqui, usando esse nível como suporte, seria mais interessante na minha avaliação. PETR4 no pregão de hoje, alta de 3,05%, o ativo segue bem esticado para cima pelo gráfico diário, ainda podendo efetivamente testar os R$20, está aqui a máxima de hoje, R$19,98, R$20 número redondo aí para Petro em termos de resistência. Se trabalharmos aqui em cima de um gráfico mensal e olhar para resistências anteriores, já cheguei a citar na última videoanálise uma resistência aqui na faixa dos 20,16, e acima disso a gente já poderia tratar ali na região dos R$21 e R$21,57. Então são as resistências mais próximas e não vejo uma relevância tão grande nesse momento, a não ser a questão do gráfico estar um pouco mais esticado para cima no curto prazo. Na semana, Petro apresentando alta de 9,15%, sem ter nenhuma sinalização de baixa nesse momento, mas se a gente considerar aqui que a gente teve 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas para baixo, a gente já tem 3, 6 para cima, ou seja, já começa a encaixar aqui na questão do tempo, o que pode trazer algum tipo de correção no gráfico diário aí no decorrer da próxima semana. Na Vale 3, pregão de hoje apresentou aqui uma queda de 0,84%, na semana terminou confirmando a formação de um topo no gráfico semanal, queda de 3,38%, ainda é um ativo que para se avaliar essa correção no gráfico, que seria uma correção mais do gráfico semanal em relação a todo esse movimento de subida, mas nesse momento ela desconfigurou a tendência do gráfico diário, a tendência de alta ficou configurada mais para uma tendência de baixo. Logo, movimentos aqui para cima de maneira mais fraca, testando essa região em torno dos 42,30 a 42,65, usando essa região como resistência e proporcionando alguma sinalização de baixa no decorrer da próxima semana, seria uma das alternativas se buscar a operação na ponta vendedora em cima de Vale 3. Nesse momento eu não vejo alternativa mais para a ponta compradora, eu teria que buscar algo um pouco mais pelo gráfico 60 minutos após alguma retomada de tendência, mas mesmo assim até pelo gráfico 60 minutos a tendência é de baixo, e nesse momento o último movimento de subida no G60 foi um movimento mais fraco do que foi de baixo, ou seja, nova sinalização mais relevante de topo aqui no próximo pregão traz uma chance da Vale ampliar o seu nível de correção, buscando fechar esse gap aqui na casa dos 40,26 e testar um número redondo ali, o suporte R$40. Depois disso, ELET3 bateu no nosso nível ali que eu tinha reposicionado o objetivo para a faixa ali dos R$20, bateu já no início do pregão, já na primeira hora de pregão já bateu nesse patamar, terminou fechando bem ainda em R$20,25, com alta de 3,58%. Essa operação então trouxe um ganho de 5,32% e isso proporcionou um crescimento de 0,64% do capital total. Ativo com isso, ele consegue fechar acima desse topo anterior, confirmar a tendência, a retomada da tendência de alta no curto prazo, ou seja, um forte fundo no gráfico semanal, ou seja, correções nesse ativo. Esse ativo ainda pode até ampliar esse movimento de subida, buscando aqui um patamar em torno de R$21 a R$21,30, mas é um ativo que, voltando a ter movimentos de correção, essa região aqui em torno de R$19,63, tende a funcionar aí como um patamar de suporte para a ação. BBSE3, ativo que proporcionou aqui um fechamento em 32,50 com alta de 2,17%. Esse ativo, quando abriu, gerou uma certa perda de força logo nos primeiros minutos e logo na sequência, quando ganhou força novamente para cima e não conseguiu superar a máxima do dia, eu optei por encerramento dessa posição antes mesmo do outro nível que eu tinha reposicionado, que era para a faixa dos 32,29. Essa operação então gerou um ganho de 2,83%. E isso representou um crescimento de 0,71% do capital total. Observe que aqui esse gerou 5,32% e um ganho no capital total de 0,64%. E esse aqui menos, mas um ganho maior devido à parcela do capital que foi alocado na operação. Ativo de maior volatilidade, menos capital em cima da posição. Ativo de menor volatilidade, mais capital em cima da operação. Então, esse ativo também está em tendência de alta. Eu optei por encerrar um pouco mais porque o ativo está num movimento bem prolongado para cima. Já são várias semanas aqui para cima e dentro de um nível de resistência que eu já tinha citado
na videoanálise anterior, 32,41, conseguiu superar a sua máxima histórica, a BBSE3, ou seja, esse ativo abre um cenário bem relevante em termos de tendência de alta de prazo maior, vai saindo de uma congestão relevante, ou seja, correções nesse papel, seja pelo gráfico diário ou pelo gráfico semanal, tende a ser um papel bem interessante para se trabalhar, seja para swing trade ou mesmo para position trade. Olhando aqui para a BBDC4, o ativo que está bem esticado para cima, no pregão de hoje apresentou 3,52% de alta, na semana alta de 21,77%, um cenário bem esticado mesmo para cima pelo gráfico diário. Para encaixar alguma compra nesse papel teria que gerar algum tipo de correção. Tem um gap aqui aberto já na ação, fora esse gap aqui, que foi um gap basicamente de fuga de um patamar de resistência. E agora a gente tem mais um gap que pode ser justamente o gap de exaustão. A gente só vai confirmar isso aqui como gap de exaustão se nos próximos 2 pregões já tiver o fechamento desse gap, ou seja, tiver negociação aqui na faixa dos R$ 39,80. Lembrando, R$ 40 já tende a funcionar como um patamar de suporte em conjunto com o gap na faixa dos R$ 39,80. Então, correção nesse ativo um pouco maior, seja no preço ou no tempo, tende a voltar a encaixar a possibilidade de buscar compra aí com a melhor relação risco-ganho. GFSA3, ativo que conseguiu, depois dessa pancada para baixo, se recuperar totalmente e superar até a máxima ali do topo anterior, e agora vai passando por um processo de correção desse último movimento de subida. É um ativo que chama atenção para a próxima semana na possibilidade de se buscar uma entrada através de um fundo aqui ascendente no gráfico diário. Uma das primeiras possibilidades de entrada seria no rompimento aqui dos R$ 19,21. Se esse movimento se estender um pouco mais em termos de tempo, ou seja, essa correção se encaixar até um pouco mais em relação a esse movimento de subida, me chamaria um pouco mais de atenção para se buscar essa compra aí de fundo ascendente na Gafisa. E por último, CSNA3, ativo ainda que chama atenção para se buscar a entrada pelo gráfico 60 minutos. O pregão de hoje basicamente é uma correção de toda essa subida aqui, então dentro dessa correção, rompimento da máxima do pregão de hoje é uma das alternativas de se trabalhar uma compra. Logicamente, como está ainda no patamar um pouco de resistência, se não conseguir evoluir muito para cima, pode trabalhar com stop mais curto aqui em cima desse pequeno fundo ascendente aqui no gráfico de 60 minutos, ali na faixa abaixo dos 10,78, ou um stop mais bem posicionado seria abaixo da mínima do pregão de hoje em R$ 10,72. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção, lembre-se de dar um like na videoanálise, um grande abraço e até o próximo pregão. Um excelente final de semana.